Olá, hoje aqui no SINT-CT nós vamos conversar com o professor e técnico do DIESE, Altair Garcia. Ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre a reforma tributária proposta pelo governo Bolsonaro. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Para a gente começar a entender um pouquinho o que está acontecendo, conta para mim quando foi que ocorreu a última reforma tributária no Brasil e como é o sistema tributário atual. Olha, essa pergunta é interessante porque as reformas tributárias, né, elas dependem muito de vários fatores, né? A gente poderia demarcar a Constituição de 88 como um marco, né, do ponto de vista tanto de políticas públicas, né? A gente chama ali de uma Constituição cidadã, né? Que ela muda ali o papel do Estado. E ali, naquele momento, mudou uma série de conceitos, vamos dizer assim, da estrutura da tributação também. Parte da tributação foi alterada ali. De qualquer forma, de lá para cá, várias mudanças na tributação têm sido feitas, né? Então, a gente teve CPMF, teve várias, a Lei Candir, teve várias, a Lei Candir, ela tinha, na verdade, a proposta dela era interferir na tributação sobre estados, né? E ela previa também uma compensação da União, né, com relação aos estados. Então, teve várias medidas, né? Criação de CID, que é uma contribuição em alguns casos ela é temporária, a própria CPMF é temporária, então teve várias mudanças aí de tributação nesse período, da década de 90 para cá, né, pós-Constituição. A Constituição foi um marco ali na tributação, precisava pensar uma tributação para sustentar as mudanças do Estado, né, que estavam ali colocadas na Constituição, e teve várias medidas que interferiram na tributação para aumentar a arrecadação ou para reduzir a arrecadação, né? Então, alguns setores se beneficiaram, né, reduzindo a tributação de diversas formas, inclusive com desoneração, né? E alguns setores acabaram tendo uma carga tributária maior, né? Isso eu falo setores, mas tem setores produtivos, a gente pode também, dependendo de onde que a gente olha, pessoas físicas e jurídicas tiveram uma tributação maior ou menor, né? Estados e municípios também tiveram, dependendo do momento, aumenta a carga tributária ou reduz. Acho que não faltou nada. A Constituição de 88 ela criou pelo menos duas contribuições importantes, a contribuição sobre lucro líquido e COFINS, né, que são duas tributações que vão ajudar na Previdência, né, e na Seguridade Social. Então, são Uhum. duas tributações. Depois nós vamos ver na nossa conversa que essas tributações elas nunca são, vamos dizer assim, permanecem de forma confortável. Então, toda hora está tendo tensões do ponto de vista de desonerar ou de aumentar a tributação, né? Então, o PIS, COFINS e contribuição sobre o lucro líquido, eles estão, por exemplo, são o mote dessa reforma que está agora, né? Reforma trabalhista. O O que sistema que é tributário, o pode que que falar. é essa reforma do governo Bolsonaro? O que que eles estão propondo? Porque todos os partidos políticos faziam campanha solicitando uma reforma tributária no Brasil. E agora, justamente o governo Bolsonaro decidiu fazer. Como que é a reforma que ele está sugerindo? Olha, reforma tributária, a gente chama sempre que discutir a tributação, e a própria reforma tributária é sempre um termo, é um conceito que está sempre em disputa. Então, eu acho que se existe um consenso, todo mundo fala que precisa fazer uma reforma, só que cada um tem a sua reforma, né? Cada um tem a sua ideia sobre a reforma. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que a necessidade da reforma, de tempos em tempos, ela precisa ser feita, só que esse é um termo, é um conceito que a gente chama polissêmico. Cada um que fala da reforma, fala na sua reforma, né? Então, só para você ter uma ideia, Fernanda, a discussão da reforma mais recente,
ela tem pelo menos 4 ideias de reforma, né? A gente tem uma ideia que é a PEC 45, que está substanciada na PEC 45 do deputado Baleia Rossi. Tem uma reforma, uma proposta de reforma que está na PEC 110, né? E tem as 2 reformas do governo que foram implementadas, que foram encaminhadas para o Congresso, né? Que, por um lado, ela propõe uma reforma do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, e a outra reforma, que seria a primeira parcela, vamos dizer assim, a primeira fatia da reforma, é um imposto, uma proposta de imposto único que acaba atingindo PIS, COFINS, né? Então, essas são as reformas que estão colocadas aí. A reforma do deputado Baleia Rossi e a PEC 110, a PEC 45 e a PEC 110, elas são reformas que propõem um imposto único, né, que a gente chama de IVA, Imposto de Valor Agregado, né? E elas tentam, né, as 2 propostas tentam unificar todos os impostos, PIS, COFINS, ICMS, né? Uma proposta ela tem uma abrangência maior, ela pega todos os impostos, e a outra ela é mais restrita. A diferença de uma para a outra é que algumas têm um prazo, elas dão um prazo maior para essa transição, uma é 5 anos, a outra é 10 anos, e algumas criam alguns dispositivos especiais ali com relação à tributação. Mas a essência delas é criar um imposto único, certo, sobre tributação. O governo, esse governo não topa essa proposta porque ele separa, ele prefere separar o que é tributação de estados e municípios daquilo que é federal, tá certo? Então, basicamente, é essa discussão, né? Aí é o seguinte, os estados, você tinha uma questão que você tinha mencionado, né? Se os estados ganham ou perdem. Nessa Como que eles reforma, serão afetados, né? Os estados e exatamente, nessa municípios. reforma, os estados e municípios, né, eles estão alegando que vão perder 30 bilhões aí de reais nessa reforma. Mais ou menos 15 bilhões seriam estados e municípios ali, 14 bilhões. Né? Essa é, na verdade, o levantamento que estados e municípios fizeram, tentando avaliar o impacto, né, dessa mudança. Então, segundo vamos dizer assim, os estados, né, e os municípios, eles teriam uma perda e o governo federal não consegue compensar essa perda a partir dessa proposta de reforma. E para a população em geral, alguma dessas 4 propostas é benéfica para a população ou a gente corre o risco de pagar mais impostos? Olha, a tua pergunta é interessante porque, de novo, né, aquela questão, né, que a gente estava discutindo. Em tese, né, todas as reformas elas beneficiariam alguém, né, algum ente, algum setor. Né? Nesse caso, a reforma que o governo está encaminhando, né, primeiro, eles alegam que teria uma simplificação, né, do ponto de vista da arrecadação, teria uma maior visibilidade. Isso não é ruim para ninguém, né? O que acontece é que, ao fim e ao cabo, a gente precisa contabilizar, colocar no papel quem ganha e quem perde. Né? Com essa reforma que eu falei do governo, que ela tem uma mudança na tributação de renda, né? Seja da pessoa física como da pessoa jurídica, o governo ele lançou uma proposta que, no início, ela propunha, na verdade, corrigir a tabela de imposto de renda, né? Desonerando aquelas faixas mais baixas, né? E tentando também onerar as empresas, né? A pessoa jurídica. O que aconteceu? Inclusive, essa proposta do imposto de renda, ela passou, né, no Congresso, quer dizer, passou na Câmara, né? E vai para o Senado agora. O que aconteceu? O governo, ele de fato, ele corrigiu em 31% aquela faixa de isenção que seria a primeira faixa da tabela de imposto de renda. Mas, se você olhar as outras faixas, a nossa tabela de imposto de renda ela tem 4 faixas, né? Se você olhar as outras faixas, a correção foi de 16%, em média, né?
E aí você vai me dizer, tá, mas isso não é bom? Bom, se você olhar a tabela de imposto de renda, de 96 até agora, ela tem uma defasagem de 113%. Então, ela vem perdendo para a inflação durante todo esse período, de 96 para 2020, ela vem perdendo, né? Ela não vem sendo corrigida anualmente. Então, se você olhar, fizer um cálculo e computar aí, desde 96 até agora, nós brasileiros, né, do ponto de vista da tabela de imposto de renda pessoa física, tivemos, na verdade, ela tem uma defasagem, né? Nós tivemos aí um prejuízo de mais ou menos 113%, né? Se a gente olhar essa defasagem do imposto de renda. E Então, a corrigir a primeira correção, faixa, corrigir em 30% da primeira faixa de isenção é bom, mas não é, né? Porque assim, bom, tudo bem, essas pessoas estão beneficiadas, mas as outras foram corrigidas em 16. Então, tem aí quase 90 ainda por cento para ser corrigido. Então, essa é uma questão importante que eu poderia estar, vamos dizer assim, sim e não, né, tentando responder. Por outro lado, o Brasil é um dos poucos países, junto com outros dois países, Estônia e Letônia, que não tributava lucros e dividendos. E o Brasil começou agora, a partir dessa proposta da reforma, ele começa a tributar lucros e dividendos, né, com em torno de 15%. Agora, de novo, o governo ele vai e ele compensa, né? Por um lado, a gente, desde 95, a gente não tributava lucros e dividendos, agora a gente começou a tributar. Mas aí o governo compensou. Ele compensou no imposto de renda de pessoa jurídica, né? Ele reduziu a tributação de 15 para 8 e ainda ele reduziu em 1%, né, em dois momentos, essa contribuição sobre lucro líquido. Né? Então, ele compensou ali, ele deu a tributação sobre lucro e dividendos, mas compensou com a tributação de pessoa jurídica então no e final, lucro líquido. para a parte jurídica, fica a mesma coisa. Né? Acaba não Ele tendo tentou, muita alteração, né? ele tentou, claro que é evidente que quando você vai perguntar para os empresários, ele vai dizer que não, nós saímos perdendo, né? Porque está Uhum. tributando agora lucros e dividendos. Mas, na verdade, ele tentou fazer né, tentou equilibrar, e ao fim e ao cabo o governo está dizendo que não acabou, na verdade, acabou sendo neutro, né? Essa mudança, principalmente sobre pessoa jurídica. É, tem outros dispositivos, né? Então, assim, o que eu poderia te dizer é o seguinte, que a, a tributação brasileira, ela é muito, se a gente olhar em perspectiva, ela é muito regressiva. Ou seja, quem tem capacidade de contribuir, do ponto de vista de tributos, contribui muito pouco. Né? E aqueles que teriam uma renda muito baixa acabam contribuindo mais, né? Então, Uhum. nesse ponto de vista, né, ajudando aí nessa leitura que você está propondo, ela interfere muito pouco nessa distribuição que ela é muito desigual, né? Essa Interfere pouco capacidade, na maior parte da população, né? exatamente, ela acaba, na verdade, sendo muito pouco progressiva, né, a tributação, né, e tem uma questão depois que você vai levantar, que é que tipo de que ideias de tributação a gente poderia pensar, né? Essa é uma delas, né? A nossa tributação é muito regressiva. Então, boa parte da população paga muito imposto. E por que ela é regressiva? Porque eu pago muito imposto sobre consumo, né? De forma indireta e não de forma direta. Uhum. Então, esse é um E, problema grave no Brasil, porque se você dividir, por exemplo, em faixas de rendimento, você vai ver que dos 10% mais ricos, 5% e 1%, eles detêm grande parte da riqueza do Brasil. Então, se você olhar em torno de mais ou menos 1% da população brasileira mais rica, ela detém 49% da riqueza do país, né? E aí não tem país civilizado que consiga viver com isso. 1% uhum. detendo 49% da riqueza do Brasil. Certo. E essa reforma do governo, ela de alguma forma vai ajudar a combater a crise econômica que a gente está enfrentando agora? Olha, se você olhar em perspectiva, vários países, né, o Piketty, que é um estudioso desse tema, ele diz, bom, você consegue reduzir as desigualdades aumentando a tributação. E ele vai ter um livro desse tamanho,
que ele faz uma pesquisa e mostra, né, uma pesquisa de longo espectro, né, ele vai olhar isso na história, ele diz que as desigualdades só reduzem com o aumento de tributação. E ninguém quer aumentar a tributação, quem tem, na verdade, renda, não quer aumentar. Então, isso é um conflito, que a gente chama de conflito distributivo. Né? Então, o Estado tem que impor, ou catástrofes, né? Guerras, né? Como nós estamos enfrentando agora. Geralmente, quando depois de uma guerra, o que acontece? Os países, a desigualdade diminui, né? Seja pelas mortes, seja porque as pessoas perdem riqueza, né? Então, tem uma questão da desigualdade que diminui. Então, o Piketty, olhando esses dados, mostra o seguinte, olha, as guerras interferiram na redução da desigualdade e a tributação, né, ela acaba reduzindo a desigualdade. Então, uma pergunta que você faz é interessante, porque é o seguinte, alguns países agora na crise, né, nessa crise da pandemia, alguns países, como o próprio Estados Unidos, o próprio Argentina, estão buscando, na verdade, aumentar a sua arrecadação para financiar esses gastos, né, da crise. Só que, assim, aquilo que a gente estava falando, qual é a capacidade contributiva das pessoas para pagar mais imposto? Então, vários países estão propondo, na verdade, tributação sobre propriedade, sobre riqueza, não propriedade, um apartamento, né, de 200 mil, não. Né, tributar, né, patrimônio, né, a partir de determinados valores elevados. Né? A outra coisa é tributar grandes fortunas, né? Então, criar, na verdade, dispositivos, o Brasil até tem isso na nossa Constituição, mas não está regulamentado, na verdade, a tributação sobre grandes fortunas, né? Então, eu te diria o seguinte, vários países, o próprio Estados Unidos, que é um país que vira e mexe, é utilizado, né, para tratar dessa questão tributária, questão mais liberal, etc., o próprio presidente Biden está propondo, na verdade, aumentar a tributação e aumentar a tributação daqueles que têm mais capacidade contributiva. Né? Então, eu te diria o seguinte, que a questão da tributação ela cumpre um papel fundamental desde que o Estado e o governo queiram fazer, né? Então, assim, o Brasil ele tem mais ou menos, tentando responder a tua pergunta, o Brasil, a carga tributária é mais ou menos 31,6% do PIB, tá certo? 31% do PIB vai para tributos. O Brasil, poderia me perguntar, tá, mas isso é muito ou é pouco? O Brasil, ele está, se você olhar os 31% do PIB, ele está abaixo dos países da OCDE, que é 34% do PIB, a média. Né? Então, a gente teria, sim, capacidade, na margem, de aumentar um pouco a carga tributária, né? Para o quê? Financiar, né? Não só a crise, mas financiar, na verdade, uma série de políticas públicas, né? Para mitigar a desigualdade, para a infraestrutura. Então, a gente teria capacidade. Bom, mas aí você pode dizer, tá, mas aumentar a carga tributária no Brasil... isso pode ser um pacto, né? Pode ser um pacto, né, dentro da sociedade, ou pode ser, na verdade, esse pacto pode ser via eleitoral, né? Ou esse pacto pode ser as elites toparem, né, pagarem mais impostos. Então, a questão da carga tributária, se ela é muito ou se ela é pouca, ela depende muito dessas questões que eu estou colocando para você. A outra questão importante que alguns criticam e relativizam, por exemplo, ter 31% de carga tributária depende, né, de como que é distribuída essa carga, né, seja do ponto de vista da arrecadação, seja do ponto de vista da desigualdade. Essa carga tributária ela gasta, por exemplo, em políticas públicas, ela é gasta para reduzir a desigualdade. Essa que é a grande questão. Bom, é caro ou é barato 30%, né, para a população? Bom, se você entregar, por exemplo, se você olhar a carga tributária dos países escandinavos, ela é muito maior que a nossa. Mas, por exemplo, o que essa carga tributária representa? Ela representa aquelas questões saúde, segurança, educação. E recentemente teve lá uma pesquisa, né, eu acho que foi na Suécia, perguntando para a população que é tributada na sua renda mais de 40%, perguntaram para eles se eles topariam reduzir essa carga tributária, né, e contratar os serviços. E adivinha o que eles
Não aceitaram, né? Não toparam, porque, né? Então se Porque trata o o quê? retorno do imposto que ele paga é muito bom, né? Exatamente. Então, a discussão aqui no Brasil é o seguinte: bom, essa carga tributária é alta ou é baixa? Bom, eu te diria o seguinte: é uma carga tributária para o Brasil que precisa resolver suas mazelas, talvez até seja baixa, né? Nós precisaríamos o quê? Investir muito bem em ela, né? De modo que esse serviço de educação, saúde, segurança, transporte, né? A própria comunicação, aí, parte dela, né, poderia ser custeada pelo Estado, né? E esse custo de tributação não seria tão elevado assim, né? Então, aí a pergunta agora mais assim específica para esse momento. Bom, ajudaria a aumentar a reforma tributária? Depende. Se o Estado ele quer aumentar a reforma tributária para enfrentar essas dificuldades, ele poderia estar aumentando a carga tributária e poderia ser eficiente, né? Buscar a eficiência, né? Nessas políticas. O que acontece é que eu tenho uma desconfiança muito grande, né? Que esse governo ele não tem, primeiro, ele não tem nenhuma política de curto, médio e longo prazo para enfrentar, né, a crise, a gente já viu, né? E aumentar a tributação, agora, nesse último, nós temos mais um ano de governo, né? É uma questão que merece a nossa reflexão, né? Do ponto de vista de isso, talvez o próximo governo conseguiria, né, dar conta, até porque a tributação, mesmo que ela parte da tributação que ela tem, mas ela tem um período para ser implementada, então ela não poderia ser implementada esse ano, seria Uhum. implementada no ano que vem, né? Então, eu fazendo esse esforço de reflexão, eu te diria o seguinte: a tributação é fundamental para financiar o Estado, as políticas públicas, tá certo? Agora sim, tem governos que têm mais competência para isso, seja do ponto de vista da tributação e de fazer um pacto com a sociedade, do ponto de vista de exigir dela maior contribuição, né? Principalmente daqueles que podem contribuir mais, e por outro lado, ela buscar uma eficiência, né? Na sua execução. Então, eu acho que esse governo ele tem problema dos dois lados, do ponto de vista dele buscar um melhor equilíbrio da tributação, né? E, por outro lado, ele tem muita dificuldade, eu diria que ele não tem nenhuma competência para enfrentar essa questão pelo lado das políticas públicas, né? Pelo contrário, ele está desmontando as políticas públicas, né? Uhum. Então, eu te diria isso, né? Ele Ah, está jogando fora uma possibilidade que é muito importante, outros países estão, na verdade, utilizando isso com muita eficiência e eficácia. então, professor, o senhor citou exemplos de outros países, né? E tem muitos modelos diferentes de tributação, cada país adota um modelo. Aqui no Brasil, na sua opinião, como economista, técnico, professor do DIEESE, qual seria o melhor modelo para ser adotado para o Brasil? Olha, o modelo, inclusive, dentro dessas propostas que a gente falou lá no início, né, a gente tem lá a PEC 45, a PEC 110, tem essa proposta, né, do governo, né, que é a CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, e tem uma proposta que a gente chama de reforma solidária, necessária solidária. Eu te diria que essa é a melhor proposta, porque ela vai ao encontro do que a gente está falando. Essa proposta, ela basicamente, ela visa melhorar esse equilíbrio dentro da sociedade. Então, ela vai buscar o quê? Uma maior progressividade do ponto de vista tributário. O que seria essa maior progressividade? Eu vou tributar quem tem mais capacidade contributiva, certo? Essa é a primeira questão. Além disso, eu vou mudar, por exemplo, eu vou alterar, eu vou desonerar, por exemplo, a tributação sobre o consumo e sobre produção. E vou onerar, né? Vou tributar mais, portanto, patrimônio, renda, certo? E grandes fortunas. Agora, assim, ó, quando a gente fala isso, mas o que significa isso? Bom, tributar renda quer dizer que vai tributar nós? Não, pode ser e pode não ser. Por exemplo, a tributação no Brasil, a gente falou, né, são 4 faixas, sendo que a quarta faixa é 27,5%. Nós já tivemos tributações no Brasil
na década de 70 até a década de 80, que nós tínhamos 14 faixas na tabela de imposto de renda. E nós tributávamos até 65% da renda. Grandes rendas, grandes fortunas. Então, existe sim a capacidade de tributação no Brasil, como a gente tinha falado, né? 1% ele leva quase 49% da riqueza. Então, essas pessoas poderiam estar contribuindo mais, né? De modo que a gente conseguisse avançar. Então, essa seria uma boa mudança da tributação. E tem uma questão falando que é importante o seguinte: isso primeiro, não é novidade com relação à nossa história, nós já tivemos essa tributação, né? Nós tivemos mais faixas de tributação sobre renda, certo? Que é uma boa tributação sobre renda, porque ela é direta, né? Segundo, a alíquota também maior nós já tivemos, e nós estaríamos, na verdade, como você mencionou, nós estaríamos em sintonia com os países da OCDE e do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem lá 7 faixas na tabela de imposto de renda e ele tributa quase 40%, a maior tributação é 40%. E nós tributamos aqui 27,5%. Além disso... não é 27,5% do total, né? É da diferença, né? Isso. Tem uma faixa, se o salário é 10 mil, até tantos reais é isento, depois passa a ser um outro percentual. E sempre só... por faixas, Então, vai de 7,5% e chega até 27,5%. Se você olhar em outros países, você vai ver que existe mais faixas, né, de tributação, e existe também uma preocupação importante de desonerar o consumo, os impostos indiretos, né, e desonerar a produção. Então, você reduziria a tributação sobre essas bens e serviços, por exemplo, e tributaria mais. Então, o Brasil, no caso da tributação sobre renda, nós estamos abaixo dos países da OCDE, nós tributamos pouca renda, né? E estamos acima dos países da OCDE quando se trata de tributar bens e serviços. Né? Então, a gente está acima. Quando você olha patrimônio, quando você olha herança, grandes fortunas, nós estamos abaixo. A gente tributa menos. Então, por exemplo, é uma herança, né? Alguns países cobram 6%, 12%, 15%, 20%, né, sobre herança. Nós cobramos muito pouco. Isso está lá na Constituição, mas não foi regulamentado. Então, tem uma grande discussão do ponto de vista de existe a possibilidade de tributar, né, essas, vamos dizer assim, renda e patrimônio? Existe. Né? Então, essa discussão, alguns países tiveram coragem de fazer isso, estão fazendo, né? E o Brasil, vamos dizer assim, vem adiando, né, essa questão. E isso significa, na verdade, esse adiamento significa a gente, do ponto de vista civilizatório, né, acaba, vamos dizer assim, parando no tempo, andando para trás. Vou te dar um exemplo. A gente passou, né, eu diria que é uma aberração, que é o teto de gastos, né? Então, a gente colocou lá um limite de teto de gastos, sendo que a população está crescendo, sendo que nós tivemos a pandemia, sendo que nós temos, na verdade, uma série de obrigações do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista das necessidades da população, que a gente precisa dar conta. E a gente limitou isso do ponto de vista do teto de gasto. E por 20 anos, né? Por 20 anos, e do ponto de vista de austeridade fiscal. Então, a gente tem esse governo, você fez a pergunta, né, se ele teria condições, ou ele estaria, né, propenso a enfrentar essa crise. Eu diria, bom, primeiro, eu acho que ele tem muita dificuldade e eu acho que ele é incompetente para enfrentar isso. Segundo, tem uma reforma, tem uma proposta de teto de gastos que está em vigor, que não existe em lugar nenhum do mundo, ela está vigorando agora, e que ela veio de 17 para cá, né? Foi implementar, agora ela está na sua vigência plena, e isso dificulta imensamente qualquer enfrentamento de crise, qualquer enfrentamento inclusive, de um projeto de país, né? Então, a gente tem esse plano de teto de gastos e tem uma política de austeridade, que ela reduz os gastos, né? Limita os gastos a questões muito específicas e acaba, na verdade, impedindo que o país enfrente a realidade. Então, assim,
para a quem está nos assistindo ter clareza, quando eu crio uma política de austeridade, por exemplo, o meu gasto ou o seu gasto, na verdade, de consumo, ele gera, né, renda para o setor privado, que, por sua vez, gera, na verdade, receita, né, impostos para o governo. Então, tem uma roda que gira. Quando eu crio austeridade do próprio governo, ele tem limites no gasto, eu restringo essa circulação, eu vou restringindo isso. Né? Então, o governo, quando ele limita os gastos, ele não compra. Então, a renda do governo, na hora de ele movimentar a economia, ele acaba restringindo isso. E isso tem um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo vicioso que acaba reduzindo, né, a capacidade. Ao fim e ao cabo, né, ele acaba tendo um impacto negativo para todos nós. Uhum. Professor, Né? o Diese faz estudos sobre as propostas de reforma do governo, né? Tem em Sim. algum lugar, está disponível para quem quiser entrar, aprofundar mais no conhecimento dessas reformas? Sim, tem o Diese tem e produz várias notas técnicas sobre todas as reformas. Se vocês olharem lá no site do Diese, vocês vão encontrar de uma forma bem sintética. É complexo, né, o tema, mas o Uhum. Diese tenta analisar isso de uma forma bem sintética. Tem outras organizações importantes que trabalham conosco. A Oxfam também tem uma boa abordagem sobre esse tema de desigualdade e tributação. Tem o INESC também, é outra entidade importante, o Instituto de Justiça Fiscal, que também é uma organização importante que discute, que faz, na verdade, acompanha as análises e faz esse debate. E tem outras organizações, a própria proposta de reforma tributária solidária, ela é vamos dizer assim, são organizações e pessoas que estão ali imbuídas no sentido de propor alternativas, né? Então, tem várias entidades que estão disputando, né, vamos dizer assim, essa leitura, né, e propostas no ponto de vista de tentar enfrentar, né, o problema do Brasil no curto, médio e longo prazo, né, e tentar mostrar para o debate, né, para a sociedade, como que o que está em jogo, né? Aquilo que você falou lá no início, né? Tem muita dificuldade de compreender, né, o que está acontecendo, e às vezes, assim, tem um movimento de ganha e perde, que a gente faz um cálculo, né, muito rápido e, vamos dizer assim, muito particular, né? Bom, eu vou ganhar, eu vou perder com isso, né? Uhum. E, ao fim e ao cabo, a gente não consegue perceber, e eu acho que essa conversa é muito boa por isso, porque, assim, bom, a questão tributária é uma questão que ela afeta a população desde a questão da criança até o idoso, né? Que é, na verdade, a questão fiscal, né? Como o Estado vai ser financiado. Então, desde as escolas, equipamentos públicos, né? Toda a questão dos equipamentos de saúde, né, do SUS, que é o maior programa de saúde do mundo, né? Tudo isso é financiado o quê? Pelos tributos. Aí alguém pode dizer, mas o sistema, tudo isso é muito precário, é muito ruim. Bom, a gente precisa, eu diria para você o seguinte, que a gente precisa lutar bastante, não para reduzir a tributação, mas para melhorar esse serviço. Então, é muito mais fácil melhorar o SUS ou melhorar a escola pública, que era de excelência há pouco tempo atrás, do que a gente reduzir o tributo, que é o que a iniciativa privada quer, né? A iniciativa Uhum. privada quer reduzir os tributos de modo que acabar com o SUS, por exemplo, de modo que eu contrate um plano de saúde, certo? Enfim, para contratar um médico, né? O tratamento de câncer, etc, etc. E a Para escola ter pública é a lucro. mesma coisa, Uhum. né? Então, esse que é o dilema. O dilema do Brasil aqui é o mesmo dilema sueco. Só que a Suécia, primeiro, eles conquistaram na ponta os serviços de alta qualidade e preferem ser tributados até mais, né, para garantir esse serviço. Nós, em algum momento na nossa história, a gente foi, primeiro, você não tinha uma cobertura dos serviços públicos, das políticas públicas para todo mundo. Segundo, a classe média foi se distanciando do que era público, né? Então, muitos de nós frequentou escola pública de qualidade e tinha na escola pública ali pessoas de classe média alta, classe média baixa frequentavam a escola.
Em algum momento, a partir da década de 70, as reformas, né, foram o quê? Tirando a classe média da escola pública. E isso foi caindo a qualidade da escola pública. Então, eu acho que a questão da crise tem vários aprendizados. Uma das questões que eu acho que é importante é o seguinte: a crise, salvo engano meu, ela fez o quê? A população valorizar aquilo que é dela. O SUS, por exemplo. Então, o SUS é ruim, eu acho que em algumas coisas até é ruim, mas aí a gente precisava voltar para o SUS e começar a pressionar para ele melhorar, né? Desde o Ele é, médico que não, ele né, é o médico, ruim, mas é o melhor que tem, né? exatamente, o médico que não fala com a gente, que atende, não sei o que, tem que cobrar, né? Tem que cobrar esse médico. E aí o que acontece? Você começa a recuperar, né, uma qualidade do serviço público, né, que é esse serviço público que está sendo custeado com essa carga tributária aí de 31,6. A pandemia mostrou o quanto é importante o investimento em serviços públicos, né, em todos os tipos de serviço, principalmente em pesquisa, em ciência, em tecnologia e Exatamente, você tem saúde. razão. Professor, obrigada pelas explicações. E eu vou colocar aqui o endereço do site do Diese para quem quiser acessar as notas técnicas sobre as reformas, as propostas de reformas, né? Obrigada. Exatamente, exatamente. Obrigado, até mais. Até mais.